Boa tarde, eu saúdo todos os presentes em nome da Toca São Paulo, nessa tarde do dia 20 de fevereiro. Hoje nós estamos com duas apresentações, duas palestras. A primeira do Guilherme Cavalcante Barbosa, estudante do curso de História da USP, que na sua iniciação científica pesquisou esse tema, O Hobbit, o Lugar e a Idade Média. Então, pode seguir, Guilherme. Obrigado por ter aceitado o convite e é com você. Obrigado, João. Obrigado, pessoal, pelo convite. Meu nome é Guilherme Cavalcante Barbosa, sou aluno de História na FEFELESH USP. Essa é a minha segunda iniciação científica sob a orientação da professora doutora Maria Cristina Pereira. Eu já fiz uma iniciação científica sobre o Hobbit. Hoje eu vou falar mais sobre ela e o que eu venho desenvolvendo até então, e a minha iniciação científica que ainda está em progresso. Sou bolsista da FEFELESH USP e participo do Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais, junto com o João, que é coordenado pela professora Maria Cristina Pereira, e do Grupo de Estudos Mitopoéticos da USP, coordenado pela Cristina Casagrande, doutoranda da Letras. Bom, hoje intitulei minha apresentação como O Hobbit, o Lugar e a Idade Média, que eu vou apresentar a vocês aquilo que eu venho entendendo como o medievalismo do Tolkien e que a gente pode observar no livro O Hobbit. Ele foi o meu objeto de estudo nas minhas duas iniciações científicas. Eu escolhi focar nele para conseguir dar conta da obra, que é muito vasta. Isso se espalha para outras produções, mas em cima do Hobbit que eu venho estudando e venho pesquisando. Primeiro, falar sobre o lugar como propositor da narrativa. Na minha primeira iniciação científica, eu entendi o Hobbit como um livro em dois momentos. Esse primeiro momento, dos capítulos 2 ao 9, como o lugar sendo o propositor da narrativa. Esse lugar, né, pelo qual a história passa, as florestas, a montanha, o vale, elas dão ritmo à narrativa pelas suas características. Então, no capítulo dos Trolls, nós temos uma presença das sombras das árvores na noite, os precipícios repentinos antes de se chegar à Valfenda, a encosta da montanha, que são os propositores da narrativa, da aventura, nesse primeiro momento. Passada a montanha, nós temos de novo a Treva Mata e como ela é um ambiente que proporciona a narrativa, diferente do segundo momento, que eu vou falar mais um pouco mais para frente. Então, esse lugar como propositor da narrativa não é como um lugar personagem que a gente vai ter em livros como O Cortiço. Não é o lugar como sendo uma personagem e ele tem ações, mas uma valorização do lugar e aproveitá-lo na narrativa como o lugar. Então, é dar atenção ao que cerca essas personagens, ao ambiente em volta delas. Quando eu falo em lugar, é uma terminologia que eu ainda estou desenvolvendo. Lugar, ambiente, local, não só como espaço, né? Um espaço poderia ser entendido no sentido do espaço geográfico, mas de um lugar.
da importância que o lugar tem, do meio ambiente que cercam essas personagens. E quando a gente pega o Tolkien, né, desculpa, quando a gente pega o Hobbit, nossa, quando a gente pega o Hobbit, ele é um livro de 1937, e nessa década de 30 você tem outras publicações e outros escritos do Tolkien que também contextualizam essa importância do lugar para o autor. A gente vê isso no poema Progress in Bible Town, que é um poema sobre a praia, é uma cidade costeira na Inglaterra, e é interessante como ele faz esse poema e ele fala sobre a sujeira, sobre o trânsito de carros que se tinha naquela cidade pequena, mas que incomodava ele, como esses sinais de industrialização ou de maior domínio humano sobre a paisagem natural gera um sentimento que ele expressa no poema. Também temos nessa outra produção, Roverandom, esse incômodo, né? A gente tem o Mago da Areia, que é notório por limpar a sujeira que as pessoas deixam. Então sempre tem essa presença do lugar, e não só do lugar, né? Mas a importância dele e da centralidade que ele dá para o lugar nas suas produções. Na carta, um momento, na carta número 98 aqui do The Letters of J.R. Tolkien, ele está conversando com o editor, o Landry, e ele fala sobre a impossibilidade de uma nova narrativa, uma nova história do Farmer Giles of Ham, porque esses campos de Oxford foram local de bombardeamento aéreo da Inglaterra, né, da Força Aérea Britânica, como treino na Segunda Guerra Mundial, e como isso não dava para continuar a história. Então não é só o lugar que tem importância dentro da narrativa, mas o lugar que tem importância na inspiração do Tolkien, né? Nesse mundo que o cerca, ele também estava olhando para isso. E como o fato desses campos não serem mais como eram antes, impediram a história que, teoricamente, não tem lugar na Inglaterra de hoje, mas que para Tolkien tinha naqueles campos. E na nota introdutória de Árvore e Folha, na primeira publicação, ele fala, né, sobre um chopo que foi derrubado. É interessante, porque ele coloca que ele não fez nada além de ser grande e vivo. Além desses dois fatores do lugar, sempre presente em suas produções, e como uma fonte de inspiração, você também tem como uma questão importante para o autor na sua forma de entender o seu objeto de estudo, sua literatura, e acho que posso falar também na sua vida pessoal. Ele fala dessa árvore e é como se fosse uma homenagem, o livro Árvore e Folha para ela. Mais para frente no ensaio, na sua última parte argumentativa, ele fala muito sobre a industrialização na Inglaterra e como isso é uma paisagem antinatural que muitos querem ver como natural. Então, quando a gente pega o Hobbit com uma produção dos anos de 1930,
a gente vê que outras coisas que Tolkien estava fazendo também dão dimensão do lugar na sua obra e vida. Aí na segunda parte, voltando para o Hobbit, os capítulos 10 e 17, eu deixo de fora aqui os capítulos 1, 18 e 19, para entender que eles têm uma dinâmica de introdução e de conclusão. E nesse desenvolvimento, duas partes, que giram em torno da presença do lugar. Nos capítulos 10 a 17, você tem uma presença maior das personagens na dinâmica da narrativa. São elas e suas ações que vão dando corpo ao texto. São elas que vão ditando como as coisas acontecem. E aqui nós temos a chegada dos homens, a chegada dos anãos, a cidade dos homens, sua partida para a montanha, a guerra, ou a guerra que se anuncia entre esses três povos, e depois a chegada dos orques e a virada da guerra. E aqui de novo, né? Se o que dava ritmo era um lugar e as suas características, o que dá ritmo aqui são as personagens e as suas ações. Temos a expedição, que é uma questão, né? Ajudar ou não, o quanto ajudar os anãos e o que ganhar em troca disso. O dragão, que é a personagem principal desse momento na minha leitura, o roubo que Bilbo faz da Pedra Arquem, que é um momento decisivo para a guerra, e a guerra em si. A desolação de Smaug, ela é um lugar, ela dá nome a uma região toda, né? Quando a gente pega os mapas que o Tolkien fez, mas ela é um lugar de ação dessas personagens. É interessante porque o dragão ele não morre depois da sua morte, por assim dizer. Quando a gente começa a aventura, a questão é chegar à montanha e derrotar o dragão. Mas o dragão é derrotado e o livro não acaba. O livro continua depois que ele morre. Então, ele deixa a presença dele naquele lugar e nas personagens que se seguem nele. E isso é uma relação das personagens com o lugar. E isso também os define. De novo, quando a gente volta para a Floresta de Treva Mata, o rei élfico e seu povo está fazendo banquetes na floresta. E é interessante que Tolkien descreve eles como fazendo esses banquetes em harmonia com a mudança das estações. Eles estão lá com uma nova indumentária real, celebrando essa nova estação no meio da floresta. E quando eles aparecem e somem de forma mágica, eles estão em lugar com essa floresta. São personagens que na narrativa em si não estão positivos, porque estão contra o Hobbit e os anãos, mas que não são por isso negativos, não são vilões. E acho que essa relação das personagens com o lugar é o que define ser vilão ou não. E isso nós temos aqui mais para frente com os orcs e as máquinas. Tem uma passagem que eu acho muito significativa sobre isso e sobre o medievalismo, que é na páginas 88 e 89 da edição da HarperCollins, que o Tolkien vai descrever quem são os goblins, que são
criaturas vis, né? E aqui eu cito ele. Ora, os goblins são cruéis, perversos e de mau coração. Não fabricam coisas bonitas, mas fabricam muitas coisas engenhosas. Aí, mais para frente, né? Martelos, machados, espadas, adagas, picaretas, tenazes e também instrumentos de tortura eles sabem fazer muito bem, ou forçam outras pessoas a fazer, segundo suas ordens, prisioneiros e escravos, que têm de trabalhar até morrer por falta de ar e luz. Não é improvável que tenham inventado alguma das máquinas que desde então atormentaram o mundo, especialmente os aparatos engenhosos, para matar grandes números de pessoas de uma vez, pois engrenagens e motores e explosões sempre os deleitaram. E também a ideia de não trabalhar com as próprias mãos do que precisasse. Desculpa. E de não trabalharem com as próprias mãos mais do que precisassem. É interessante quando ele descreve essa relação dos orcs com as máquinas, logo orcs e lugar, como orcs inventores de máquinas. E aí é o extremo oposto aos elfos. Se ali eles estão em harmonia com o lugar, esses estão em total desarmonia. E é interessante que para colocá-los como personagens vis, ele fala sobre a invenção de máquinas e engrenagens. Acho que essa relação personagem-lugar marca como Tolkien entende sua narrativa, a Idade Média e por aí vai. Também nessa relação personagem-lugar, nós temos Thorin e a doença do dragão. Ele é uma personagem positiva até que chega à montanha e busca a Pedra Arken e deixa de ser um bom rei. E aqui a gente entra em uma passagem de Beowulf, onde o rei descreve o que é um bom rei. Ele fala que o rei é um doador de anéis, é um rei que sabe dividir seu tesouro de forma justa, o que Thorin não estava fazendo. Então, a doença do dragão é mais uma marca do Smaug nesse lugar. Ele não está ali, mas a sua presença continua e infecta outros personagens. Mais para frente, já na conclusão do livro, Dain se torna rei sobre a montanha e ele é descrito como um rei justo, ao distribuir suas riquezas de forma justa entre elfos, homens e águias. É uma forma de conceituar os personagens nessa relação com o lugar. Então, ele estava nesse lugar, ações, a desolação de Smaug, e se deixou contaminar por essa doença. E, de novo, né, a todo momento, Bilbo e Gandalf tentam fazer da guerra uma guerra ou que ela não exista, ou que seja contra os orcs. E aqui que você tem a virada da guerra. Porque se até então aqueles três povos estavam se reunindo pelas riquezas da montanha, quando chega o momento da guerra, eles precisam se decidir entre as riquezas da montanha ou os povos livres. E aqui é uma guerra do lugar também. Três povos livres se unirem contra um povo que não vai em harmonia com o lugar. E, nesse momento, as riquezas da montanha se tornam menos importantes do que a defesa do lugar. E aqui eu entro para falar sobre o medievalismo em O Hobbit, de forma mais precisa. Eu tento apontar a presença da Idade Média pela forma como Tolkien aprendia no Hobbit.
não só como outras pessoas já fizeram, e de forma melhor do que eu, mostrar o que é ou não medieval, como os nomes, como semelhanças entre Beowulf, Sir Gawain, The Green Knight e outras narrativas medievais, como se fosse um jogo de 7 erros entre o que é medieval e o que não é. Né? O que é medieval está dentro do livro, mas pela forma como Tolkien entendia a Idade Média. Então, o medievalismo da ideia de Idade Média. E essa apreensão vinha por 3 pontos. Primeiro, o entendimento de um período mais orgânico, como a Idade Média possibilitadora de maior contato e integração com a natureza. E aí nós temos a marcação do tempo e os animais que estão presentes na narrativa. Os corvos na montanha, eles têm um papel bem interessante. Eles falam a todo momento contra a guerra. Eles falam a todo momento como conselheiros de Thorin e são personagens mais orgânicos. Nós temos o Tordo, que é quem leva o segredo de como matar o dragão. E todo esse contato com o lugar, com as personagens que estão em harmonia com ele, é uma forma de entender este passado como um lugar orgânico entre lugar, pessoas e tempo. Também temos um medievalismo pela indicação temporal vaga, mas como eu li naquela passagem sobre os orcs, que aponta um cenário pré-industrial. É um mundo mais silencioso, quando não tinham toda aquela maquinaria que atormenta ele. E quando eles estão chegando à montanha, Bilbo vê a constelação da Carroça. A constelação da Carroça era uma constelação medieval, né? A constelação de Carlos Magno. Ela é parte da Ursa Menor hoje. Ela não existe mais, como existia na Idade Média. Mas é uma localização interessante. Ele inventou também, né, várias constelações, mas aqui ele quis usar uma que era medieval e que não se usa mais. É um passado vago, não específico, dentro dos nossos calendários, mas é um passado com nuances de Idade Média, mas sobretudo com nuances pré-industriais. E a valorização do lugar, de novo, relação com os personagens, de novo, forma como essas personagens se relacionam com o lugar e como este lugar dinamiza a narrativa. E agora, falando um pouco mais sobre essa minha iniciação, que está em desenvolvimento, um lugar como protagonista em suas ilustrações. Aqui um exemplo, a ilustração que ele faz de Valfenda. É interessante quando a gente percebe que não há a presença de nenhuma cena. Não temos elfos nas árvores cantando, não temos a companhia descendo a escada para chegar no vale, nem cruzando a ponte. Nenhuma cena foi usada para colocar na ilustração. Ele só colocou o vale. E quando a gente mostra, e quando a ilustração é mostrar a cidade de Valfenda, aqui a gente tem o espaço que ela ocupa. A escadaria, a ponte e esses prédios. Enquanto o rio, as montanhas e o fundo são
muito mais presentes, estão muito mais destacados. É um retrato do vale onde fica Valfenda. E é quase como o vale como Valfenda, e principalmente Valfenda como o vale. Diferente de muitas ilustrações, ele não coloca aqui nenhuma cena, ele coloca o lugar. Ele localiza a gente nessa Terra-média e nos mostra o lugar. E é uma imagem com muitos detalhes. A grama tem diferentes cores, a pedra tem muitos detalhes, o céu é trabalhado, temos as árvores e seus diferentes formatos. Tudo é usado para ambientar o lugar, para mostrar o lugar onde se passa a narrativa. Das 14 ilustrações que fazem parte do livro, 9 não tem nenhum personagem, não tem nenhuma cena. E outras 5 tem. E algumas delas nem é uma cena, é mais um retrato da personagem. É interessante quando a gente vê que todo esse esforço de ilustração, ele se volta para mostrar o lugar. Não tem representação de muitos personagens. Nós temos o Bilbo, o dragão, a águia, mas não tem grandes cenas, grandes momentos dessa narrativa. E quando a gente compara com as ilustrações do Alan Lee e da Jemima Catlin, a gente pode ver como as cenas ganham muito mais presença. Aqui ele queria destacar o lugar. E é interessante quando a gente vê todo o vale como Valfenda, não só a cidade ou alguma cena. Então, gostaria de agradecer ao convite mais uma vez e espero que vocês tenham gostado da minha apresentação.